Olá, caros alunos! Hoje discutiremos sobre a organização celular dos seres vivos. Sabemos que todos os seres vivos, exceto os vírus, que são acelulares, possuem uma unidade básica que lhes confere a vida, tanto morfológica como funcionalmente. Sabemos que todos os seres vivos, exceto os vírus, que são acelulares, possuem uma unidade básica, a célula, que lhes confere a vida, tanto morfológica como funcionalmente, ou seja, que dá a forma e a função aos seres. Desde os primórdios, filósofos como Aristóteles falam que existia uma unidade simples, que associadas entre si, formavam estruturas maiores e mais complexas na formação de grandes estruturas. Porém, como se tratava de organela microscópica, nada mais podia ser concluído, já que não existia o microscópio. Séculos se passam e, após o advento da invenção do microscópio óptico, o físico inglês Robert Hooke, em 1665, observando a estrutura de uma casca de cortiça, estrutura externa morta de um vegetal, pode reparar pequenos compartimentos que chamou de cela, ou seja, célula. Percebe, então, que os seres vivos são formados por células. Em 1838, o botânico Schleiden e o zoólogo Schwann, observando respectivamente tecidos vegetais e animais, observaram com maior clareza as mesmas estruturas e formularam então a teoria celular. Todos os seres vivos são formados por células, sendo esta, portanto, a unidade morfofuncional dos seres vivos, além de ser capaz de se reproduzir. Isso quer dizer, meus caros, que a célula é quem dá forma e função para os seres vivos e origina outras idênticas hereditariamente. Em relação à organização celular, temos os procariontes, por exemplo, as bactérias, com ausência de membrana, carioteca, envolvendo o material genético, que é o DNA. Temos os eucariontes, que possuem a carioteca, envolvendo o material nuclear, por exemplo, as demais células. Bem, vejamos agora em relação ao número de células. O organismo pode ser formado por uma única célula, que denominamos unicelular. Exemplo, as bactérias, e protozoários, como um paramécio, ou por várias células, é denominado pluricelular ou multicelular. Exemplo, bolores, vegetais, animais. Podemos verificar, então, que partindo-se de uma célula, um conjunto delas forma o tecido e estes, em conjunto, um órgão, que associado a outros forma um sistema. O conjunto de sistemas forma, então, um indivíduo. Assim se organiza uma célula até o ser vivo. Bem, vamos exercitar agora para ver como você se sai? Exercício 1. Estudamos as primeiras observações e considerações sobre célula. A teoria celular, proposta por Schleiden e Schwann, afirmava que: letra A. Toda célula provém de uma célula pré-existente. B. Todas as células vivas têm um núcleo individualizado. C. Há estreita relação entre forma e função nas células. D. Células embrionárias multiplicam-se por mitose. E. Vegetais e animais são constituídos por células. Alternativa correta, letra E, pois os pesquisadores foram que observaram em tecidos vegetais e animais as mesmas estruturas observadas por Robert Hooke e denominadas células. Exercício 2. Já estudamos que os seres vivos são constituídos por células e estas podem variar tanto em número, uni ou pluricelular, quanto a presença ou não de um envoltório do material genético, procarionte ou eucarionte.
Indique a alternativa onde os representantes são todos pluricelulares e eucariontes. Letra A. Animais, vírus e ameba. B. Vegetais, protozoários e bactérias. C. Protozoários, vegetais e fungos. D. Animais, vegetais, bolores. Letra E. Bactérias, algas e protozoários. Alternativa correta, letra D, pois todos os representantes destas têm várias células e esta tem carioteca, ou seja, membrana nuclear, denominada eucariontes. Bem, meus caros, terminamos esse capítulo inicial do estudo da célula. Veremos mais 2 outros bem interessantes. Espero que estejam gostando. Até breve.